paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para mais uma vez trazermos a mensagem do coração de Deus diretamente para o seu coração, amém? Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Nós temos muitos vídeos abençoados que irá edificar a sua fé, irá edificar a sua vida espiritual e você vai ser ricamente abençoado. Você também pode estar compartilhando, nos ajudando a divulgar esse trabalho e com certeza Deus irá te recompensar, irá te abençoar de maneira grandiosa no nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você essa noite um texto aqui da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 24. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Aqui nós temos uma palavra de Jesus que ele chama a nossa atenção para algo muito peculiar, que é praticarmos a palavra de Deus, trazermos a palavra de Deus para a nossa vida cotidiana, colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos fala, colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos revela. Isso é algo de grande importância. Jesus chama a atenção porque muitas das vezes ouvimos sermões maravilhosos, mensagens belas, ficamos maravilhados, mas muitas das vezes não trazemos isso para a prática, não trazemos isso para a nossa vida. E Jesus, aqui no Sermão da Montanha, ele está nos advertindo acerca disso. Ele está nos advertindo que nós não devemos apenas ouvir a palavra de Deus, mas nós devemos também praticar a palavra de Deus. Isso é muito importante. Jesus aqui, ele fala de dois alicerces e fala também de dois homens. Aqui no final do Sermão da Montanha, ele fala do homem prudente e do homem insensato. O homem prudente, Jesus disse, aqueles que ouvem as minhas palavras e a pratica, eu compará-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quer dizer, Jesus está falando que aqueles que trazem a sua palavra para a prática, eles são comparados ao homem sábio, ao homem sensato, ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha, que edifica a sua vida sobre o alicerce sólido da palavra de Deus, que é a prática dela. E também Jesus fala do insensato. Qual é o insensato? O insensato é aquele que ouve a palavra de Deus, mas apesar de ouvir a palavra de Deus, apesar de ouvir a mensagem, ele não pratica, ele não traz essa mensagem para a sua vida, para praticar no seu dia a dia. E esse Jesus comparou com um homem sensato, um homem tolo, um homem que não tem entendimento. E Jesus fala que esse também edificou sua casa, aquele que ouve a mensagem e não pratica a mensagem, ele é comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E aqui Jesus vai dizer qual é o resultado. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ele conseguiu permanecer, ele permaneceu diante das adversidades da vida. Jesus vai dizer, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Isso quer dizer que quando nós praticamos a palavra de Deus, a nossa vida é alicerçada sobre a rocha. Nós iremos superar as adversidades, as dificuldades, as aflições da vida, os reveses da vida não nos levarão a sucumbir quando nós nos alicerçamos naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas diferentemente, o homem insensato, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, que edifica sua casa sobre a areia, olha o que aconteceu. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateu aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Quer dizer, quando a pessoa não pratica a palavra de Deus, diante das adversidades da vida, diante das aflições, dos reveses, das tempestades da vida, elas cederão, elas não terão substância, elas não terão fé suficiente para vencer as provações, para vencer a dificuldade
que surgirão na sua caminhada. Por quê? Porque elas não colocaram a palavra de Deus em prática. E por isso suas vidas foram alicerçadas sobre a areia. Foram alicerçadas sobre um alicerce que não lhes trouxeram segurança. Então, meu amigo, Jesus está nos advertindo a necessidade, a importância que é a gente praticarmos a palavra de Deus. Talvez você está me ouvindo e tenha dito, mas eu não sei porquê, qual a causa, porque a minha vida ela não vai adiante, a minha vida sempre vem um vento, quando as coisas começam a se encaminhar, quando as coisas começam a encaixar, vem um vento, vem uma adversidade e tudo vai de água abaixo. A palavra de Deus está falando que isso acontece, meu amigo, por falta de praticar a palavra. Quando nós não colocamos a palavra em prática, quando vem as adversidades e os reveses, aí não há firmeza, não há alicerce e tudo vai de água abaixo. Então o que a palavra, o que Jesus nos ensina, para que nós venhamos vencer, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos avançar, é necessário primeiramente ouvir, praticar a palavra de Deus. E aí nós vamos ter um alicerce sólido para a nossa vida, para a nossa jornada espiritual, e nós vamos obter vitória diante das adversidades, diante das provações. Eu quero essa noite orar com você para que Deus, o Espírito Santo, venha trazer clareza ao seu coração acerca dessa palavra. Tiago também ele nos adverte na sua epístola dizendo, olha, não sejais somente ouvintes esquecidos, mas sejais também praticantes da palavra de Deus, não é? Então Jesus ele chama a nossa atenção para essa necessidade pujante que é de praticarmos a palavra de Deus. Amém? Eu quero orar com você no nome do Senhor Jesus essa hora. Pai das luzes, eu oro agora com esse meu ouvinte que está comigo, Pai. E que muitas das vezes não tem compreendido porque sua vida não tem dado certo. Porque as coisas têm desandado diante dos intempéries, diante das provações, diante das tempestades da vida, meu Deus. Tudo tem se desfeito. Pai, abre o coração e a mente, ilumina para que a nossa vida tenha um alicerce sólido, firme, resiliente, que possa resistir às adversidades e às tempestades. Nos ilumine, nos agracie com as verdades espirituais dessa palavra, para que nós venhamos vencer no nome do Senhor Jesus. Meu querido, que Deus em Cristo abençoe rica, grande e poderosamente a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém.